Ela criou o terreno fértil para que pudesse prosperar aquela que é uma das características humanas fundamentais, a racionalidade. Ela é a grande responsável para que o mundo seja tal como ele é hoje, para o bem ou para o mal. Se fosse dada a ela, talvez, a chance de contemplar a humanidade nesse início de século XXI, ela talvez se mostrasse bastante decepcionada ao ver que a raça humana ainda insiste em desacreditar a ciência e a racionalidade. A pauta aqui em questão é a revolução científica, esse conjunto de acontecimentos que tomou parte ali no século XVI e XVII e que moldou tudo, absolutamente tudo que aconteceu daí para frente. É para te contar um pouco sobre esse assunto que eu, Túlio Augustus, professor de Sociologia, apareço aqui hoje, estendendo um convite para que você, minha caríssima, você, meu caríssimo, se juntem aqui a esse humilde canal, clicando aqui embaixo, se inscrevendo, deixando suas impressões aí nos comentários e, claro, deixando o joinha se você gostar desse vídeo. A Revolução Científica, falemos dela sem mais delongas, ela é bastante menosprezada. Eu acredito que ela é muito pouco lembrada, embora ela tenha uma importância fundamental. Isso talvez seja explicável porque ela não é um evento muito coeso, muito único, muito facilmente identificado. A Revolução Científica foi o nome que a gente deu para uma série de acontecimentos ou para um processo que se estendeu por mais de um século. E que não tem um personagem fundamental, não tem um marco muito rígido e estabelecido. Ela é um processo que foi sendo delineado ao longo da história. Mas, como eu disse, ela molda absolutamente tudo que veio daí para frente. Isso porque ela colocou a razão como a forma fundamental para se chegar a uma verdade. Isso parece meio óbvio e bobo com o nosso olhar contemporâneo, mas para aquela época produzir conhecimento, questionar, pensar, nem sequer era tido como uma atribuição humana fundamental. A Igreja Católica detinha o monopólio da produção de verdades e, portanto, contestar ou um indivíduo ou uma ciência sistematizada, tentar pensar por si só, era algo completamente inconcebível. Então a revolução científica é, na verdade, uma mudança na maneira pela qual o homem se relaciona consigo mesmo, com o conhecimento e com o mundo à sua volta. É claro que ela toma parte ali na Europa Ocidental e ela dá o início do que seria a sistematização do conhecimento, a sistematização da ciência, que só seria chamada como tal lá no século XIX, né? Anos, ou melhor dizendo, séculos depois disso. Ali nesse momento ainda não se falava em ciência, mas já estava se plantando ali as sementes do que viriam a ser as diversas ciências. A Revolução Científica está bastante atrelada também ao Renascimento, aquele conjunto de acontecimentos ali que tomou parte, sobretudo na Itália, e que mexeu com a esfera cultural, artística, simbólica, arquitetônica, social, em todos os níveis, e que consistiu basicamente na refutação, isto é, no deixar de lado do teocentrismo, colocando no seu lugar o antropocentrismo, isto é, o homem no centro das coisas, por entender que esse mundo é feito por homens, para homens, e que o estudo do homem ou da humanidade, da raça humana em questão, é a grande questão, e não mais Deus como a interpretação, como a figura central e determinante de absolutamente tudo na vida, independentemente aí de crenças religiosas. Aqui o que você está estudando é um movimento histórico, social e de pensamento também. Bom, a Revolução Científica se beneficiou bastante também da chamada, da invenção, da maior invenção do Johann Gutenberg no século XV,
que foi os linotipos ali de imprensa. A partir da Revolução do Gutenberg foi possível produzir livros, produzir conhecimentos, não mais apenas à mão. Foi possível, portanto, difundir o conhecimento. E aí você tem duas frentes muito importantes. Em primeiro lugar, você começa a pensar racionalmente, a interpretar os fenômenos e o mundo de uma maneira racional e lógica, e de outro lado, a difundir esse conhecimento adquirido através da revolução da imprensa, né? Da impressão de livros, de periódicos, de panfletos, de folhetos, inclusive nas línguas de cada país, e não apenas no latim, que era a língua com a qual se escrevia, se produzia ciência, se produzia acontecimentos. Os grandes personagens aí da revolução científica são, sem dúvida, o Nicolau Copérnico, que em 1543 ele escreve sobre as revoluções dos corpos celestes, confrontando diretamente o chamado heliocentrismo, melhor dizendo, estabelecendo o heliocentrismo e confrontando o até então vigente geocentrismo, que acreditava lá, dado pela Igreja Católica, mas numa reciclagem de uma concepção que vinha dos gregos clássicos, do Ptolomeu, do Aristóteles, que acreditava que o universo era finito e tinha no seu centro a Terra, e que todos os astros, sobretudo o Sol, girariam ao redor de nós. O Copérnico vai dizer que não é bem assim, que é exatamente o contrário. Ele planta as ideias desse heliocentrismo, ideias essas que vão repercutir também no Giordano Bruno, que por conta dessas observações e dessas ideias vai ser inclusive mandado para a fogueira da chamada Santa Inquisição e vai morrer em nome dessas ideias. Mas a semente já estava plantada, já tinha se irradiado ali, e isso vai repercutir também no Johann Kepler, que vai estabelecer, já mais próximo ao domínio da astronomia e da matemática, uma mecânica dos corpos celestes, mostrando muito desse heliocentrismo. E heliocentrismo esse que vai ficar muito famoso no nome de um personagem, que esse você conhece bem, que é o italiano Galileu Galilei, que é um grande cientista que vai escrever em 1610 O Mensageiro das Estrelas, um livro no qual ele mostrava, a partir de avanços e melhoramentos que ele mesmo havia feito no telescópio, em telescópios, que havia uma mudança nas fases de Vênus, do planeta Vênus, e que havia uma série de satélites ao redor de Júpiter. E ele chega à conclusão, portanto, de que o heliocentrismo é o que há, que essa história de geocentrismo é furada, isso não tem sustentação verdadeira. Ele, a princípio, não tenta confrontar a igreja, inclusive ele escreve esse livro dedicando o prefácio ao Papa, ele é ouvido um pouco pela igreja, pela ciência da época, mas anos depois, mais de 20 anos depois desse livro, é que ele vai ser chamado ali na rédea, vai enfrentar um julgamento por conta da negação do geocentrismo, né, que era algo que a igreja não admitia, e ele vai acabar, para se safar da fogueira, negando que tivesse estabelecido o heliocentrismo, mas ele já sabia que essas ideias já tinham saído da caixa e que não tinham mais volta. Ele inclusive sarcasticamente diz na saída do julgamento, essa é a lenda, "Eppur se move", e mesmo assim ela se move, no entanto ela se move, como quem diz, olha, vocês podem negar, mas a Terra continua se movendo, né? A grande questão é que o Galileu, ele cria um método científico, um método experimental, né? Elaborado a princípio em 4 fases. Primeiramente na observação, e depois na criação de uma hipótese para justificar essa observação, depois numa experimentação para justificar ou validar ou não essa hipótese, e por fim o anúncio dessa hipótese. Um outro personagem, já o francês René Descartes, também vai ter uma influência muito grande. Ele vai através da chamada dúvida metódica, ele vai também criar as bases da ciência moderna, né? Ele pretendia criar uma nova ciência através de uma lógica dedutiva. Ele também faz muitas contribuições na teoria analítica, na geometria, contribuições essas que vão desaguar no outro personagem fundamental, o Sir Isaac Newton, aquele da maçã, mas que não é o Steve Jobs, né? Aquele que vai produzir todas aquelas leis fundamentais para a física e para a ciência moderna como um todo. E aí
a cereja do bolo da Revolução Científica já estava dada. Se você entender um pouquinho mais desse assunto, se inscreva aqui no canal, deixe suas impressões aqui, seu joinha e apareça aqui outras vezes. Um abraço e até a próxima.